Então, olha só, vamos fazer um resumão aqui e eu vou deixar gravado lá no meu canal do YouTube. Aí tu vai poder rever, né, no caso. Vai ser uma revisão bem rapidola, só para relembrar mesmo os conceitos aí, tá certo? Então, mais uma vez, boa noite, meus heróis. Vamos para esse resumo aqui de física, vamos lá. Primeiro delas é a respeito das grandezas físicas, onde nessas grandezas nós temos o Sistema Internacional de Unidades. Desse Sistema Internacional de Unidades, ele veio de algumas outras grandezas. Uma delas foi a respeito dessas grandezas aqui, que a gente chama de... Tem uma denominação que é chamado de MKS. O M, ele é de metro, que remete a comprimento, quilograma é o kg, que ele remete à massa, e segundo, que ele remete ao tempo. Tem outras também, outras unidades, que no caso é a corrente elétrica, que o símbolo é o A maiúsculo, a temperatura no sistema internacional é o Kelvin, mas aí também tu conhece como Fahrenheit e outro também que é o Celsius, mas esses dois não são do sistema internacional. O que é do SI é exatamente o Kelvin. Tem também quantidade de matéria, o mol, que é muito utilizado na química. Tem também intensidade luminosa, que inclusive já caiu algumas vezes, intensidade luminosa no Enem. Agora, tem os múltiplos e os submúltiplos. A gente vê esses múltiplos e submúltiplos nessa tabela aqui, onde nós temos a unidade, aí tem o deca, hecto, quilo, mega, giga, tera, peta e hexa. Outras, os submúltiplos têm o dec, cent, mili, micro, nano, pico, fento e ato. Agora, tem umas coisas importantes que é necessário tu saber. Por exemplo, no teu Instagram, o teu Instagram, você está comemorando 100k de seguidores. Então, 100k de seguidores, tu sabe que é o quê? 100 mil. Então, veja só, o K, ele remete a 1000 e ele na potência de 10, ele é 10 à terceira. Agora, e se for mega? O mega, ele remete a 10 na sexta. E o giga fabuloso, o giga é o 10 na nona potência. E assim sucessivamente. O tera, 12, o peta, 15 e o hexa no 10 na 18. Esses são os múltiplos. E os submúltiplos, no caso aqui que o Enem é tarado, é o micro e o nano. O micro, ele remete a 10 na menos 6. Então, na sequência, o mili, 10 na menos 3, esse é o mili. O micro é de 3 em 3, 10 na menos 6. E o nano, 10 na, adivinha? Menos 9. E aqui tem outros, mas não cai tanto assim. O pico, que é 10 na menos 12, o fento 10 na menos 15 e o ato 10 na menos 18. Agora, a respeito de vetor. Vetor, ele remete à posição. Então, para ter a posição, eu preciso ter qual é essa direção, né, dessa posição para eu ir para outra posição. Qual é essa direção? Qual é o sentido? Vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá. E qual é também a intensidade? Quer dizer, que força que eu estou indo? Estou indo muito forte, estou indo muito fraco, eu estou indo bem distante, eu estou indo bem curto. Então, essas são as características dos vetores. Então, para ser vetor, ele tem que ter módulo, tem que ter direção e tem que ter sentido. Só para a gente treinar aqui, essa direção é para cima ou para baixo?
Nenhum e nem outro, porque direção é vertical ou horizontal. Nesse caso, a direção aqui é o quê? Vertical. Agora, o sentido, aí sim, o sentido é de cima para baixo ou de baixo para cima? Bora, meus heróis. Tá aqui, ó, de baixo para cima, tá vendo a seta? É de baixo para cima. Agora, só para treinar mais um, esse daqui. A direção é esquerda ou direita? A direção? Nenhum e nem outro, presta atenção na história. Direção é horizontal ou vertical. Nesse caso aqui é o quê? Horizontal. Agora, esquerda ou direita? O sentido. Agora sim, o sentido é para a esquerda. Percebeu a diferença? Agora veja só, qual é o maior vetor? Esse aqui, o de cima, ou o maior vetor? Olha. Qual é o maior vetor? Adivinha qual é? É o de cima ou de baixo? É o de baixo, olha aí. Vocês estão acertando tudo, olha. Continuando aqui. Outra coisa também tem grandezas que são escalares e tem grandezas que são vetoriais. Grandeza escalar é o que eu falei, por exemplo, deslocamento. Eu vou me deslocar daqui para lá, ó. Então, quer dizer, eu andei daqui para ali, nessa direção e nesse sentido. E se eu vier nessa direção e nesse sentido? Então, significa dizer que o deslocamento ele é vetorial. Agora, eu pergunto, olha, Marcelo, que horas são? Aí ela vai e me responde, 20h57. Ela não vai responder 20h57 para a esquerda, 20h57 para cima. Ela só vai responder 20h57. Significa dizer que hora é uma grandeza escalar. Não tem como dizer direção, não tem como dizer sentido, não tem como dizer intensidade. Nesse caso, até tem intensidade. Tá? Então, grandeza escalar é isso. Não tem direção e não tem sentido. Vetorial tem direção e tem sentido. Outras grandezas vetoriais, velocidade, aceleração, força, campo elétrico, campo magnético, tudo isso daí tem direção, tem sentido e tem módulo também. Ainda dentro de vetores, dá para colocar eles num plano cartesiano e também dá para decompor. Por exemplo, aqui nós temos esse vetor V aqui, e aqui ele faz com o eixo X, ele faz um certo ângulo, e aí para te saber o que é a decomposição, o que é, nesse caso aqui, aí tu vê o que vai fazer a sombra. Por exemplo, tem esse vetor, qual é a sombra dele? Olha só, qual é a sombra? A sombra dele é esse cara. E esse cara está no eixo X, por isso que ele é o Vx. Ele está fazendo a sombra. Se colocar uma lanterna de cima para baixo, tu vai enxergar a sombra aqui embaixo. Por isso que ele é o chamado Vx. Agora, se eu colocar a lanterna daqui para cá, a luz daqui para cá vai fazer uma sombra bem aqui. Essa sombra está dentro de qual eixo? Do eixo Y. Por isso que ele é chamado de VY. Essa é a componente VY e essa é a componente VX. Aqui, dependendo de onde ele está, por exemplo, nesse exemplo, ele tem, imagina um triângulo retângulo aqui, e nesse triângulo retângulo tem esse capeto e tem esse outro capeto. E aqui tem a hipotenusa. Como a gente faz? Quando eu vou calcular o cosseno é o lado que está colado com o ângulo. O lado que está colado com o ângulo é o Vx. Então, por isso que o Vx ele vai ser o V vezes o cosseno desse ângulo aqui. Porque ele está colado. O cosseno é o que está colado. Então, Vx é o V vezes cosseno. E o seno é o que está oposto. Então, por isso que o VY vai ser o V vezes o seno desse ângulo aí.
Ó, a outra coisa também que dá para comentar é se eu colocar esse vetor aqui, ó, esse vetor, eu tiro ele e coloco ele para cá. Veja que vai se formar um triângulo. Como é o nome desse triângulo? Retângulo. Aí, de novo, olha só, esse é um cateto, esse é outro cateto, aqui é a hipotenusa. Aqui dá para usar o teorema de Pitágoras, onde esse vai ser o R, aqui o RY, esse cara é o RY, e esse aqui é o RX. Aplicando Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, R ao quadrado, olha só, é a soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? É o Rx ao quadrado, está aqui. O Ry ao quadrado, está aqui. Então, por isso que a soma desses dois vetores aí vai funcionar dessa forma aqui, aplicando Pitágoras. O que mais? Também dá para, na soma de vetores, dá para utilizar a lei dos cossenos. Então, aqui, olha, a lei dos cossenos, quando não tem, quando a gente conhece o ângulo entre esses dois vetores aqui, aí tem esse vetor resultante. Como é que faz para achar o vetor resultante? É só aplicar a lei dos cossenos. Também dá para usar aqui a regra do polígono, onde eu vou somar. Então, olha só, eu desloco esse vetor, eu coloco aqui, do mesmo tamanho, na mesma direção. É importante isso, viu? Mesma direção e mesmo sentido e mesmo tamanho. Daqui para cá, olha só. O C, olha só como ele está. Aí eu pego e coloco ele, transponho ele para cá. Ó. E o D, mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho. Transponho ele para cá. E aqui eu vou, olha só, vou caminhando. B, A, C, D. E esse vetor aqui é o vetor resultante, é a solução da soma desses 1, 2, 3, 4 vetores aqui. Cinemática. A cinemática, ela é, na física, ela é o estudo do movimento sem se preocupar com a causa. Pouco importa qual é a causa desse movimento. E aí, uma das primeiras coisas que a gente vê em cinemática é a diferença entre ponto material e corpo extenso. Ah, qual é a diferença então? Vamos lá. Faz de conta que tem um ônibus bem aqui. Aqui não é parede, aqui é um ônibus. Tá bem, ó, estou abraçando o ônibus aqui, olha eu abraçando o ônibus aqui. Então aqui é o ônibus. Ele está bastante grande, não dá para desprezar as dimensões desse ônibus, porque ele é bastante extenso. Então esse corpo é extenso. Agora vamos fazer o seguinte. Dessa vez eu estou com o drone. Tá aqui eu estou controlando o drone e o drone está... E eu controlando aqui e o drone subindo. E ele vai filmar esse mesmo ônibus. Muito alto. Muito, bastante, bem alto. Filmando de cima para baixo, vai ver só o quê? Só um ponto, só uma caixinha de fósforo ali, ó. Porque ele está muito alto o drone. Então esse mesmo ônibus que aqui estava grandão, lá quando o drone filmar lá de cima para cá, vai aparecer só o quê? Um ponto material. Então essa que é a ideia. E ponto material e corpo extenso vai depender do referencial. E referencial é um ponto objeto fixo em relação ao qual analisará o movimento. Agora olha só, trajetória. Infelizmente está acirrada hoje em dia, está muito acirrada a briga entre os israelenses e os palestinos. E aí tem uma questão clássica, o assunto bem clássico nesse sentido aí é do avião bombardeio. Aí o avião ele está passando, o piloto que está ali em cima, está dentro do avião, ele vai soltar um bombardeio, vai soltar uma bomba. Quando ele soltar, ele lá dentro do avião vai ver a trajetória assim, ó.
Então ele vai ver cair na vertical. Agora, para vocês que estão aí na Terra, e o avião ele está indo. Vocês na Terra vão ver o avião caindo nessa trajetória aqui, ó. Então, isso daí é o clássico do clássico na física e que vez ou outra aparece em questões. Outra coisa aqui que tu deve saber é a posição. Então, temos algumas ideias de posição. Por exemplo, aqui eu vou adotar a minha posição 0. Essa daqui, bem aqui, ó, no início dessa linha do quadro, é a posição 0. Aí eu vou andar 1, 2, 3. Agora, a minha posição é a posição 3. Eu andei 3 passos da direção 0 para cá. Agora, essa é a direção 0, não te esquece. Bem aqui na linha do quadro é a direção 0. Aí eu vou fazer isso daqui, ó. 1, 2. Então, essa minha posição é a posição qual? Não! É a posição -2. Porque lembra, eu estou adotando o positivo para lá. Se do 0 e o positivo é para lá, tudo que eu andar daqui para lá vai ser positivo. Mas tudo que eu andar daqui para trás vai ser o quê? Olha lá, meus heróis. -1, -2. Olha lá. Então, isso que é posição. O que mais que temos aqui? Velocidade. Velocidade, cara, é muito... Isso aqui tu vê... Até o teu sobrinho de 3 anos e meio já vê isso daqui lá com a tia, com o tio, que já ensina a velocidade ΔS sobre ΔT. Até ele já viu isso daí. Então, é clássico do clássico que a velocidade média é a distância ou a distância percorrida dividido pelo tempo. Aqui, delta, meus heróis, eu venho falando isso desde a primeira aula. Qualquer coisa que aparecer delta é alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então isso significa dizer que a posição, nesse caso, é um ΔS, posição ou espaço. Aí vai ser a posição final menos a posição inicial. Mas aí os físicos são um pouco preguiçosos, porque ao invés de estar escrevendo S final, S inicial, S final, S inicial, basta fazer isso, olha, para indicar que é S final. Só isso. O S já é uma posição final. E o S inicial, fabuloso? Só isso. S0. Então isso é uma posição inicial. Isso aqui é a posição final. Por quê? Porque tem delta aí. Se for T, aí é T menos T0. Se for V, V, delta V, aí é V menos V0. O que mais que temos aqui? A velocidade é o seguinte. Bom, se a velocidade é o ΔS, se a velocidade é ΔS dividido por ΔT, e a unidade do ΔS é metro no sistema internacional, a unidade do tempo no sistema internacional é o S, que é de segundo. Então, por isso que a velocidade fica metros por segundo. Olha que legal, olha que supimpa. Então, metros por segundo é a unidade de velocidade. Agora, veja só. Tem questão que vai converter e tem questão que não vai precisar converter. Quem é que vai mandar? Quem é que vai mandar? A questão, os itens é que vai mandar tu converter de um para outro, sim ou não. Então vamos lá. Como é que converte de metro por segundo a quilômetro por hora para metros por segundo? Égua fabuloso, eu não aguento isso daqui porque sempre me confundo. Não esquenta a cabeça, está escrito na Bíblia.
não te afobarás, tá? É assim. Então, muito bem, isso daqui tu nunca vai esquecer. Inclusive, eu até falei aqui, mas eu vou repetir. A ideia é o menor e que é o metro, metro é menor, é pequeno, e o maior, que é o quilômetro. Então, quando tu vai do pequeno e vai para o grande, tu multiplica. Quando tu vai do metro para o quilômetro, multiplica por 3,6. Olha aí. E aqui tu vai ficar besta, porque quando é do grande e vai para o pequeno, do grande para o pequeno, tu divide por 3,6. É assim que tu vai fazer, tá? Sempre por 3,6. Se for do pequeno para o grande, multiplica. Se for do grande para o pequeno, divide por 3,6. E onde que vai usar isso daí? Vai depender da questão. No comando da questão, está te dando um monte de quilômetros por hora, quilômetros por hora, quilômetros por hora. Aí nos itens está lá, calcule em metros por segundo. Aí, égua, tu já sabe que tu vai ter que converter, certo? E se aparecer tudo bacana, tudo metro por segundo, aí a posição metro, o tempo segundo, aí ó, só o cremútil. O que mais que dá para falar aqui? Aceleração. A aceleração tem a ideia do seguinte, vamos lá. Eu estou indo aqui, eu estou numa aceleração, aí é 20 metros por segundo, então no primeiro segundo, 20 metros por segundo, aí no segundo 2, 20 mais 20, 40 metros por segundo, no terceiro segundo, mais 20 metros por segundo, que vai dar o quê? 60 metros por segundo. Então, quando vai de 20 em 20 metros por segundo, a variação da velocidade, isso daí é a ideia de aceleração. Então, a aceleração está indo de 20 em 20 metros a cada 1 segundo. Então, é 20 metros por segundo por segundo. Segundo apareceu 2 vezes, por isso que a aceleração aparece ao quadrado. Então, nesse caso que eu falei, a aceleração é 20 metros por segundo ao quadrado, por causa justamente disso que a cada 1 segundo a aceleração vai aumentando 20 metros por segundo. Então aqui, olha só, como é que calcula a aceleração? É a taxa de variação da velocidade dividido pelo tempo. Aí por isso que aparece metros por segundo ao quadrado. E a variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Aí eu colocaria aqui um V menos um V0 aqui para melhorar a situação. Outra coisa que podemos ver é o movimento retilíneo uniforme. A característica principal do movimento retilíneo uniforme é o que o teu sobrinho de 3 anos e meio já sabe, que é a equação do sorvete. Então, teu sobrinho, 3 anos e meio, ele já sabe essa equação do sorvete, onde isso daqui é a posição final, posição inicial, velocidade e tempo. Agora é o seguinte, nível médio, o que tu tem que saber? Nível Enem, o que tu tem que saber? Tem que saber que no movimento retilíneo uniforme tem 2 características. A primeira característica dela é que a velocidade é constante. Então, essa velocidade é constante. A velocidade é constante. A outra coisa que não se vê muito por aí é a aceleração. A aceleração, ela é, olha aqui, ó. Ela é o quê? Fala para mim. 0. Então, a aceleração no movimento uniforme é o quê?
0. No movimento uniforme. Agora, esses gráficos aqui, veja, é muito importante tu saber gráfico. Opa! Esse gráfico não dá para vocês verem muito, mas isso daqui é um S e isso daqui é um T. Inclusive, já baixaram o PDF? Tá, deixa baixado aí. Esse daqui é o S e esse aqui é o T. Esse é S e esse é T. Ou seja, é um gráfico posição por tempo. Olha só. Aqui, qual é a característica principal que dá para olhar? Primeiro delas aqui tem uma posição inicial já. Aqui já tem um S0. Então, aqui também tem um S0, já tem uma posição inicial. E esse daqui, fabuloso? Esse daqui ele sai da posição 0. Então, vamos lá, olhando aqui para mim, levanta a cabeça, olha aqui para mim. Lembra do que eu falei que aqui é a minha posição 0, nessa linha? Lembra? Então, quando eu começo o meu fenômeno, a parte que eu quero analisar daqui do 0, aí eu ando. Esse andar a partir do 0 é esse gráfico. Porque eu estou, olha só, a posição está indo positiva. Significa dizer que é esse gráfico aqui. Agora, eu já estou com uma posição S0 positiva. Significa dizer, se eu colocar o número da posição 1, então ao invés de eu começar o fenômeno na posição 0, eu começo a analisar daqui do 1. Do 1, aí eu ando 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. É esse gráfico aqui que já está começando numa posição inicial. E esse daqui, veja que está negativo. Significa dizer que eu estou atrás da minha posição de referência. Então, só colocando em números, aqui seria a posição menos 2. Aí eu vou embora no sentido positivo. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Essa que é a análise desses gráficos aí. O que mais que temos aqui? Olha só. Esse é o gráfico posição e tempo, S vezes T. Mas e como é o gráfico velocidade e tempo? É esse aqui, ó. Pode ver que aqui é velocidade e aqui é tempo. Como é que calcula a distância nesse caso aí, fabuloso? Como é que calcula o espaço? Como é que calcula? É fácil demais. É só tu calcular. Veja que a velocidade é constante e veja que se formou uma figura. Como é o nome dessa figurinha aqui, ó? Como é o nome dessa segura? É um quadrado. E como é que calcula a área de um quadrado? É lado vezes lado. Ou base vezes altura. Quando tu calcula essa área da figura que foi formado ali, aí o que tu está calculando na verdade? Tu já está calculando o ΔS. Essa que é a jogada aqui. Continuando. Bom, movimento retilíneo uniformemente variado. Veja esse nome aqui, uniformemente. Então, alguma coisa está uniforme, alguma coisa está constante. E essa coisa constante é o que exatamente? Essa coisa constante eu já respondo. Logo, é a velocidade que está constante aqui. Perdão, não é velocidade. É a aceleração que é constante. A velocidade é ela que vai variar. Então, é a velocidade que vai variar. No movimento uniformemente variado, a aceleração é constante e a velocidade é que vai variar. A equação do MRUV,
eu chamo isso daqui de VOAT, porque é a velocidade final, velocidade inicial, a aceleração e o tempo aí. Então eu chamo essa equação do MR e o V de VOAT. Tem mais outras também. Quais são, Fabuloso? Já eu te falo, mas antes, como a gente está calculando a velocidade, então o gráfico aqui que eu vou falar é a respeito da velocidade versus o tempo. Aqui, olha só esse gráfico aqui. O Enem, ele é tarado por gráfico. Por isso que eu estou te mostrando esses daqui. Primeiro, o gráfico é velocidade e tempo. Então, isso é velocidade e tempo, 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 velocidade e tempo. Agora, veja só. Assim, naquela hora que eu fiz a análise, vamos fazer uma analogia aqui. Porque ele já está com uma velocidade inicial aqui. E aqui também, olha só, já está com uma velocidade inicial. Então, qual é a diferença? O que tem de igual, na verdade? O que tem de igual é que essa velocidade ela já está positiva. Então, eu já vou analisar. E na hora que eu analiso, essa velocidade já é positiva. Agora aqui, ó, quando eu analiso, essa velocidade ela começa negativa para, olha só, bem aqui a velocidade é 0 e aqui vai na velocidade positiva. Então isso tu tem que prestar atenção. Velocidade inicial começa negativa. E aí ele vai até chegar no 0. Velocidade 0 significa dizer que ele está parado. E daqui para frente ele vai na velocidade positiva. E aqui as questões gostam muito de falar assim, olha, seja o corpo, ele começa em repouso, ou ele parte do repouso. Esse partir do repouso é justamente isso. A velocidade inicial é ser exatamente 0. E aqui é tudo o contrário. Ele já começa numa velocidade positiva e vai numa velocidade negativa conforme passa o tempo. Aqui, na velocidade parado, velocidade 0, ele vai na posição negativa, na velocidade negativa. E aqui, ele já está com uma velocidade negativa e vai para mais negativa aqui. A outra coisa é... Bom, se lá na velocidade, no MRU, no movimento retilíneo uniforme, a equação é o sorvete, então, no MRUV, a equação é o sorvetão, onde esse S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, tempo, a aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Aqui, a jogada desses dois gráficos é quando essa aceleração for positiva, então ele está, olha para mim, ele está positivo, ele está sorrindo. Então, por isso que a aceleração, quando for positiva, ele está, olha para mim, sorrindo. Agora, quando a concavidade para cima, quando a aceleração é negativa, ele está triste, ele está negativo, triste. Por isso que a aceleração aqui é negativa e a concavidade, nesse caso aí, é para baixo. Tem também a equação de Torricelli. Essa equação, ela é muito... O Enem, cara, nessa equação, também o Enem é tarado por essa equação. Ela é o seguinte, quando é que usa ela basicamente? É quando nós não temos tempo. E ele usa mais ou menos assim, tu tá
Está chegando um carro, esse carro ele está chegando aqui no semáforo, o semáforo está amarelo. Quando chega no vermelho, o carro está freando, mas ao frear, ele não para imediatamente, ainda anda um pouquinho, não é verdade? Esse andar um pouquinho é o que tu vai usar o Torricelli. Tu não usa o sorvetão, não usa o Voat, tu usa nesse caso aqui o Torricelli, nesse caso aí. E tem muita questão do Enem que cai muitos aqui, na verdade despenca na prova, não cai, só despenca. A outra coisa é o movimento circular uniforme. Qual é a diferença entre período e frequência? Então, de novo, vamos lá, olhando aqui para mim. O período é o tempo para um corpo dar uma volta. Então, de novo, para dar uma volta, esse tempo para dar uma volta é o período tesão. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, N vezes que dá essa volta, aí o nome disso é frequência. Então, o número de voltas, o número de rotações por minuto, no caso, é chamado de frequência. E no sistema internacional, como é a unidade de período? É o segundo no sistema internacional. Qual é a unidade de frequência, Fabuloso? No sistema internacional, a unidade de frequência é o Hertz. Agora, eu falei também em alguma outra aula que o período é o inverso da frequência e também vale que a frequência é o inverso do período, também é válido. Agora, tem algumas questões que força o aluno a fazer esse tipo de conversão, mas aí é fácil, que se no sistema internacional a frequência é Hertz, então 1 Hertz ele é equivalente a 60 rotações por minuto. Tá? Então, por isso que está aqui, 1 Hertz é o equivalente a 60 rotações por minuto. Outra coisa, dentro do movimento circular uniforme, é isso daqui, olha. É isso daqui. O que é isso, na verdade, Fabuloso? Bom, esse W aqui é um ômega, na verdade, e ele é a velocidade, ele representa a velocidade angular. O que é essa velocidade angular? Vamos lá de novo. Eu tenho uma circunferência. Nessa circunferência, eu vou colocar um certo ângulo aqui, ó. Esse ângulo chamado de θ. Então, veja que está tendo uma abertura aqui, ó. Uma abertura. Aí, no segundo momento, essa abertura fica maior ainda. Então, daqui, esse ângulo vai ficar para cá, ó. Então, esse ângulo que estava aqui, ele saiu daqui e veio para cá. Olha só a situação. Esse é outro ângulo, é um θ final. Agora, veja só, olhando para cá para o quadro. Essa abertura foi bem devagar ou essa abertura fez isso, ó? Então, fez devagar ou assim, rápido. E o que é esse devagar e rápido? O que é essa rapidez? É a velocidade angular. Porque está sendo... O que está sendo rápido aqui? O ângulo. Por isso que é velocidade angular. Olha aí. Tá? Aí o que mais? Bom, ele vai depender do tempo. Então, esse ele vai depender do tempo. Por isso que fica o ômega, velocidade angular, é o Δθ dividido pelo ΔT. Oh, certo? Agora, peraí, meus heróis, olha aqui para mim, não boceja. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Esse não pode ser ângulo em graus. Ou seja, esse ângulo em graus, que ângulo é? 0. Esse ângulo aqui é o quê? 90. Esse aqui é o quê? 180 graus. E aqui é
270. Não, não, meus heróis, não usa isso aqui na velocidade angular. O que tu vai usar então? É radianos. Então vamos aqui relembrar. Vamos aqui relembrar. Radianos. Esse cara aqui é o que? 0 radianos. 0 rádio. E aqui é quanto? Quem lembra? Π sobre 2. Π sobre 2 radiano. E aqui? Quanto? Bora, meus heróis. É π. Porque 180 graus é exatamente igual a π radianos. E aqui? Quem lembra? Esse é difícil. Aí sabe, aí sabe. 3π sobre 2. Certo? Então, são em radianos que são utilizados esse ângulo aqui da velocidade angular. Outra coisa também é que tu deve saber qual é a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. A equação é essa. Ômega é igual. A equação é essa daqui, ó. É V igual a ômega R. V igual a ômega R. Tá aqui, ó. V igual a ômega R é a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Continuando. Aqui, presta atenção para cá. Isso daqui, cara, cai muito também, ó. Vamos lá. Aqui tem 2 discos. Tem esse disco. Esse aqui tem um raio maior e esse tem um raio menor. E eles estão girando assim, ó. Estão girando nesse sentido aqui, certo? O que tem de igual? O que tu tem que extrair daqui? Olhando para cá, para o quadro. Nas questões pode aparecer assim a palavra concêntrico. Concêntrico. Então, o que é concêntrico? Esses dois, o que quer dizer? Concêntricos. Significa dizer, em outras palavras, que eles estão colados no centro. Eles estão soldados aqui no centro. Não vai fazer um disco para lá e outro para cá. Não vai fazer isso. Os dois estão colados. Se girar para cá, os dois vão girar. Se girar para cá, os dois vão girar também. Então está colado um no outro. Não vai fazer esse movimento. Isso é ser concêntrico. E o que é igual aqui, fabuloso? Vamos fazer a análise. Esse disco, ele vai fazer isso. E esse também. Se esse disco fazer uma abertura de, vamos colocar números, 60 graus, esse também, tu concorda que vai ser 60 graus também? A resposta é sim. Os dois vão ser 60 graus. Então, e se for rápido esses 60 graus? Aí os dois vão ser rápidos. E se for lento? Os dois também vão ser lentos. Então, significa dizer que os dois vão ter a mesma velocidade angular. Então, aqui já a primeira característica é que para 2 discos concêntricos, no movimento circular uniforme, mesmo centro, então eles vão ter a mesma velocidade angular. Como consequência, para dar uma volta, vai ser ao mesmo tempo essa uma volta? Sim ou não? Sim, claro que sim. Vai ser ao mesmo tempo para dar uma volta. Então, o que é uma volta em um tempo? O nome disso é o quê? Período. Ou seja, vai ter o mesmo período. Agora, e a frequência? E se der em 1 minuto, 1, 2, 3, 4, 5 voltas em 1 minuto? Os dois vão fazer a mesma quantidade de voltas? Sim ou não? Sim, as mesmas quantidades de voltas naquele 1 minuto. Significa dizer que a frequência também vai ser igual nesses 2 discos. Agora, meus heróis, aqui vamos ter uma análise melhorada. Essa análise melhorada é
Esse esquema, só esse aqui, ó. Tu lembra do quê? O que tu lembra assim? Bicicleta, muito bem. Onde aqui fica a coroa, aí o pedal e aqui a catraca onde fica o pneu de trás. Isso daqui são concêntricos, sim ou não? A resposta é não. Por que não é concêntrico? Porque um centro está aqui e o outro centro está aqui. Eles não estão colados. Eles estão colados com o quê? Com uma corrente. Também em questões é chamado de correias. Também aparece corrente, aparece também correias. E qual é a característica principal daqui? Que tu deve extrair é que a velocidade linear é igual aqui. Então, a velocidade linear é igual. O período é igual, sim ou não? O período, sim ou não? Não, não é igual. Por quê? Olha para mim. Imagina a bicicleta. Enquanto tu tá dando uma volta na coroa, a catraca tá já o quê? Já deu mais 3 já, pô. Percebeu? Então a velocidade angular é igual, sim ou não? Sim ou não? Não, não é igual. A mesma coisa aqui, olha, as engrenagens. Nessas engrenagens, o período é igual, sim ou não? Não. E a frequência é igual? Não. Porque enquanto esse aqui está dando uma volta, esse aqui já deu o quê? Umas 2 ou 3 voltas, percebeu? Então a frequência é diferente. Mas o que é igual aqui? O que é igual? Velocidade linear. A velocidade linear é igual aqui. Agora, numa questão ele vai dizer, olha, pessoal, em uma bicicleta aqui, aí a frequência dos 2 discos serão iguais. A frequência dos 2 discos serão iguais. Aí isso daqui, tu vai responder o quê? Que é verdadeiro ou que é falso? Então, de novo, numa bicicleta tem esse disco e tem esse outro disco. Aí está escrito lá, para te dizer se é verdadeiro ou é falso. Aí, a afirmativa está dizendo o seguinte, a frequência entre os 2 discos são iguais. Qual é a resposta? É o quê? Isso, é maconha, tá? Então é falso, é totalmente errado. Maconha isso daí. E o que é igual? O que é igual? Velocidade linear. Velocidade linear que é igual quando tem as 2 correias. Aí, o que mais que temos? A outra coisa que temos que falar é a respeito da dinâmica. Veja só, lá no início da aula eu falei que o que é a cinemática é a parte da física que estuda o movimento sem se preocupar com o movimento, com a causa, perdão. E a dinâmica, ela é a parte da física que eu vou me preocupar sim com a causa do movimento. Ei, botei a cadeira para se movimentar, sim ou não? Botei. Qual foi a causa? O tapa. E aqui, vou puxar. Puxei. Então, qual foi a causa do movimento? Foi o quê? O puxão. Então, a força, nesse caso aqui, é a causa do movimento. E quem estuda isso é a dinâmica. Falando em força, ela é uma grandeza vetorial. Se ela é vetorial, significa dizer que tem direção, tem sentido e tem intensidade. Intensidade é a mesma coisa que módulo. E falando em força, tem essa força aqui que é muito importante, que é a força elástica. Essa força elástica tem a equação menos K vezes ΔX. Vamos lá. Esse K, tu tem que imaginar como o seguinte. Me empresta esses 2 coisas aqui. Tem que imaginar o seguinte.
Tá vendo essa mola? Essa mola é diferente dessa aqui, ó. Então, qual é a diferença? Como é que a gente vai representar a diferença dessas duas molas aqui? A gente representa diferente das duas molas com essa letra K. Então, essa letra K, valeu. Essa letra K que é a diferença entre uma mola e outra, do material da mola e outra. Então, por que que tem esse menos aqui? Vamos lá. Quando tá aqui a mola. Quando tu puxa ela, aí puxa, aí tem uma força que está tentando voltar. É tanto que quando tu vai, solta. Aí, caramba, porque ele volta com os caramba. Tá? Então tu puxa, aí tem uma força restauradora, que é o nome disso. Por isso que fica negativo, porque tu tá puxando aqui para cá e tem outra que tá para cá, ó. É uma força restauradora. Agora, quando tu empurra a mola, empurra até o máximo. Aí aqui tu solta, a mola vai com os caramba para lá. Tá? Então, isso daí é o quê? É por isso que aparece esse negativo. E esse X fabuloso? Vamos lá. Digamos que a mola tem esse tamanho aqui. Então, normal, não estou puxando e nem empurrando. A mola normal é esse daqui. Esse é o X? A resposta é não. O X vai ser, eu puxo daqui até aqui. Então, é a distância daqui até aqui, isso sim que vai ser o X. Não é o tamanho natural da mola, é o tanto que puxou daqui para cá, que é o X. Agora, eu vou empurrar a mola, vou comprimir. Então, daqui até aqui, por exemplo, essa distância daqui até aqui é que vai ser o meu X. É o tanto que eu empurrei. É esse que vai ser o nosso ΔX. Outra coisa que vamos ver é a primeira lei de Newton, primeira e a segunda. A primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia, tu tem que relacionar com a tendência. Então vamos lá. Qual é a tendência? Aí a tendência, se o corpo já está em movimento, a tendência dele é continuar o movimento. E se o corpo estiver parado, a tendência dele é continuar parado. É tanto que eu fiz aqui aquela experiência do celular, que eu puxei o papel, quem lembra? Aí eu puxei o papel aqui no celular e aí ficou. Por que o celular? Eu puxei o papel e o celular ficou? Por causa da tendência, por causa da primeira lei de Newton. E a segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, que é essa equação, onde o F é fabuloso, o M é meu e o A, amor. Fabuloso, meu amor. Sim ou não? Não. É F de força, M de massa e A de aceleração. Agora, a unidade de massa no Sistema Internacional é o quilograma. A unidade de aceleração no Sistema Internacional, metros por segundo ao quadrado. E a unidade de força é o Newton. Outra coisa que temos que ver é diferenciar peso e massa. Temos que diferenciar. Ei, meus heróis, tu tem que sair daqui sabendo diferenciar peso e massa. Nesse exato momento eu tô com a minha massa de 75 quilogramas, bem distribuídos. 75 quilogramas. Se eu for para a Lua, quanto é que eu vou medir aqui? Mais ou menos. Exatamente, eu vou medir 75 quilogramas. Égua, fabuloso, por quê? Porque a massa é intrínseca do corpo. Eu estou aqui com a minha massa, 75 quilogramas. Se eu for para Júpiter, 75 quilogramas. E peso, então?
Aí é que é a diferença, porque peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Isso sim que vai modificar se eu for para a Lua, por exemplo. Por isso que os astronautas andam todo... Por isso, porque lá eles vão sentir um peso menor, porque a aceleração da gravidade lá é menor. É tanto que se ele pular, ele vai sair da órbita da Lua. Já foi, já era. Sal. Entendeu? Então, aqui na Terra eu estou com 750 newtons, que é o meu peso. E a massa? 75. De onde que veio os 750? Porque a aceleração da gravidade aqui na Terra é 10. Então, 75 vezes 10, 750 newtons é o meu peso. E se na Lua fosse 1/3? Faz de conta agora que a aceleração lá da gravidade na Lua fosse 1/3. Seria quanto o meu peso, então? Olha lá, 750 dividido por 3, 250. Ia ser o meu peso na Lua, ia ser 250 newtons. Não é quilograma, é newtons. O que mais? Terceira lei. Égua, meus heróis. Todo mundo sabe o que é a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é tudo que vai... Não, isso é maconha. Tem nada a ver com tudo que vai e volta. O nome é ação e reação. Para toda ação há uma reação. E essa reação é na mesma direção, sentidos opostos, corpos diferentes, mesma intensidade. Isso é que tu tem que saber isso daí. É tanto que tem aqui, olha, lá os ribeirinhos ali da beira. O ribeirinho lá da beira, está escrito aqui, ó, ao remar um barco, no vale. Por quê, Fabuloso? Porque o ribeirinho agora é tudo na rabeta, lá no motorzinho, lá na rabeta. Não, mas ainda tem ainda uns que rema. Olha só o que está escrito. Ao remar um barco, o remador aplica na água uma força para trás. Uma força para onde? Para onde? Olha, todo mundo responde, tá legal? Então eu vou perguntar e todo mundo responde. Vamos lá. Ao remar um barco, o remador aplica na água uma força e neste mesmo instante a força aplica uma força contrária. Então, remou para trás, o barco vai para onde? Remou para trás, o barco vai? Todo mundo. Remou para trás, o barco vai? Remou para trás, o barco vai? Remou para frente, o barco vai? Aí tá. Então, isso é devido à terceira lei de Newton, princípio da ação e também reação. Atrito. O atrito é o seguinte, quando o atrito é uma força de contato entre duas superfícies que surge quando há deslizamento ou tendência de deslizamento. Quando há o deslizamento ou quando está ali, ó, tendendo para o deslizamento. E essa força de atrito, tem essa equação aqui, onde esse φ é a força de atrito propriamente dito. Esse μ, que é esse μ? É o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito tem dois tipos. Um deles é o cinético e o outro deles é o estático. O estático é quando realmente não há deslocamento, não está deslizando, é o estático. E o cinético é quando já desliza. E onde que, na prática, isso daqui a gente usa onde? O cinético nós utilizamos muito nos freios ABS, que não deixa a roda travar.
Quando a roda trava, aí ele vai para o atrito cinético e aí fica difícil de tu controlar. Agora, quando está no atrito estático, ainda dá para controlar. É por isso que é muito usado no no ABS. O freio ABS é o exemplo dele aqui. E esse N, fabuloso? Esse N é a força normal. O nome é força normal. Isso daqui é clássico também na física. E tem esse bloquinho. A primeira força que eu tenho que desenhar aí, qual é? Que nome é? É força-peso. Força-peso aqui é a primeira força que eu tenho que desenhar. É a força-peso. E aí, o que é a força-peso? É a atração da Terra aqui aplicada no bloco. Agora, esse piso ele vai ter uma força. O piso vai ter uma força. E essa força é a força de contato. É a força de reação. Aqui, ó. É a força de reação. Veja, força normal. Veja que ela não é uma força de reação direta do peso. Ela é uma força de reação devido ao contato. Então, qual é o nome dela? Força normal. Força normal. Por isso que a força de atrito, ela é o μ vezes o N. O μ é o coeficiente de atrito e o N é a força normal. Ei, só mais um detalhe aqui. Então, eu vou desenhar de novo aqui o bloco, força peso, peso, força normal. Agora, e se eu inclinar? Olha, eu vou inclinar. Olha o que vai acontecer. Quando inclinar, ele vai acontecer isso daqui. Isso daqui. Pega esse conhecimento e deixa no teu coração. Bom, ele estava na horizontal e agora ele está olha só, na diagonal. O que acontece aqui? A força normal acompanha o bloco. E a força peso fica na diagonal também? A resposta é não. Ele fica na vertical aqui, ó. Então ele fica na vertical. E a normal acompanha o bloco. Percebeu? Então essa que é a jogada, não esquece disso. Guarda esse conhecimento no teu, eu aprendi isso aqui, ó, no teu coração. Que mais? Eu fiz uma questão aqui da velocidade máxima numa curva. Eu fiz uma questão. Então, a velocidade máxima em uma curva vai depender de 3 fatores. O primeiro deles é o coeficiente. O coeficiente de atrito vai depender. Claro, é óbvio que numa curva, aí eu vou ver, a pista está molhada. Se ela está molhada, o que eu vou fazer? Diminuir a velocidade. Ela está molhada, eu vou e diminuo a velocidade. Então, a pista está seca. Então, está bacana. Eu vou e acelero. Aumento um pouco a velocidade, porque a pista está seca. Isso é o coeficiente de atrito. A outra coisa que depende de uma curva é o raio. O raio, uma curva fechada e uma curva aberta. Então, na curva fechada, o que acontece se eu entrar numa curva fechada com uma velocidade bastante grande? Capoto, vou embora, não consigo fazer a curva, vou embora. E se a curva for aberta, tá tranquilo, aí tá tranquilo, mas se eu entrar numa velocidade, numa curva fechada, eu não consigo. Então, o raio tem a ver também com a velocidade da curva. E por último, a aceleração da gravidade também, ela está relacionada aí também. A outra coisa aqui está até falando da força centrípeta.
Força centrípeta vai aparecer no movimento circular. Como uma curva é um pedacinho da velocidade circular, é por isso que ele vai aparecer uma força que aponta para o centro. O nome disso é força centrípeta, é a força que aponta para o centro. A outra coisa aqui é gravitação universal. Bom, tem a equação de Newton, né, para a gravitação universal, que ela é bastante parecida com a equação da força elétrica. Ela é muito parecida. Primeiro, vamos fazer o seguinte: tem um planeta grandão e tem um planetinha aqui. Um planeta grandão e um planetinha. Essa força gravitacional, ela aparece mais em níveis astronômicos. Apesar de ser um planetinha, mesmo assim, esse planetinha ele é muito grande em comparação conosco, por exemplo. Então, a força gravitacional aparece em corpos astronômicos. Então, tem esse planetão, esse planetinha. O planetão eu vou representar com uma letra M maiúsculo e o planetinha, a massa do planetinha, eu vou representar com M minúsculo. Tem aqui a distância entre eles dois. Então, tem uma distância aqui entre eles dois. Aí tem uma força gravitacional do Mzão puxando o Mzinho e tem uma força gravitacional do Mzinho puxando o Mzão. O nome dessa força é força gravitacional, por isso que eles não saem da órbita. É um dos exemplos, por causa disso, da força gravitacional. E como é essa força gravitacional, Fabuloso? Ela tem a ver com a massa Mzão, tem a ver com a massa Mzinho do planetinha, e essa distância também, só que elevado ao quadrado. E ainda, só para deixar igual ali, para dar certo as constantes, as unidades, enfim, por isso que coloca essa constante aqui, que é a constante da gravitação universal. E essa equação, ela é muito parecida com a equação da força elétrica. Como é a equação da força elétrica? É dessa forma aqui, ó. Força elétrica é igual a o quê? Bom, ao invés de chamar Mzinho, eu vou chamar de Q1. Ao invés de chamar Mzão, eu vou chamar Q2. Esse Q é o que exatamente? É a carga 1 e essa é a carga 2. É uma carga elétrica dessa vez. Eu saí do muito grande, agora eu estou bem pequenininho, eu estou na carga elétrica. E funciona também, Fabuloso? Funciona, olha só. Aqui é uma carga 2, aqui é uma carga 1 e eu tenho uma distância entre elas duas. E olha só como é que vai ser a força elétrica gerada entre as duas cargas. Vai ser a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Mas aí, que constante que vai ser aqui? É a constante da gravitação universal? Não, vai ser o K, que é a constante eletrostática. Mas olha só, eu queria comparar as duas coisas para ti. Olha só como é bem parecido a força da gravitação e a força elétrica. Aqui, Mzão é a massa da carga maior, do planeta maior, e aqui é a carga, uma cargazinha. Aqui é a massa e aqui é outra carga. E os dois, olha só, eles estão elevados ao quadrado. Isso significa o que na prática? Significa que, de novo, olha lá, quando aumenta a distância, diminui. Quando aumenta a distância, diminui a força. Se essa distância aumenta do dobro, a força cai o quádruplo, porque o dobro é 2. 2 ao quadrado é 4. Se essa distância aumenta 4 vezes, então a força diminui o quê?
4 ao quadrado, que é 16. 16 vezes, percebeu? Percebeu? Então, quando a distância diminui o dobro, aí a força aumenta 4 vezes. Então, sempre tu tem que levar em consideração que é o dobro. Outra coisa aqui é, como é que calcula a gravidade, a aceleração da gravidade na superfície terrestre? É aqui, ó, tu calcula pelo peso. O peso é igual à força da gravitação universal. Aí esse M vai sair, esse M vai sair, aí vai ficar isolado só o Gzinho. É assim que calcula a aceleração da gravidade. É com essa equação que a gente acha aquele valor de 9,8, não está aqui, aquele valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. É com essa equação aqui, onde esse G é esse valor aqui, 6,67 vezes 10 na menos 11. Aqui coloca a massa da Terra e aqui coloca o raio da Terra ao quadrado aqui. Outra coisa, ainda nas leis da gravitação, temos as 3 leis de Kepler. A primeira lei de Kepler é chamada de lei das órbitas. Lei das órbitas, que ele fala o seguinte, olha, todo mundo estava falando na época que a órbita era circular. Kepler falou, não é. Na verdade, ela é o quê? Em forma elíptica, é uma elipse. E no sistema solar, sabendo que uma elipse tem 2 focos, esse foco e esse foco, aí o Sol, ele está em um dos focos. Então isso é o quê? A primeira lei de Kepler, ou também chamado lei das órbitas. Agora, segunda lei de Kepler é a lei das áreas. A lei das áreas, ele fala o seguinte, que o vetor raio que une o Sol a um planeta, o vetor raio que une o Sol a um planeta varre áreas iguais no plano da órbita em tempos iguais. Isso daqui implica no seguinte, como é uma elipse, ela está achatada, o planeta, às vezes ele vai estar no afélio, às vezes ele vai estar no periélio. Quando ele está no periélio, a velocidade é pequenininha. Quando ele está no afélio, quando ele está no periélio, a velocidade é rápida. Quando ele está perto. Quando ele está no afélio, a velocidade é lenta. Por que isso? É para compensar essa varredura das áreas iguais. Inclusive, o eclipse de agora, ele vai ser anular. Ou seja, ele não vai cobrir o Sol inteiro. Porque quem está passando, lembra, quem está passando é a Lua que vai cobrir o Sol. Por isso que é um eclipse solar. Então, pelo fato dele estar a Lua está no afélio, e fabuloso eu nunca sei, afélio e periélio, apogeu ou perigeu. É só lembrar, afélio, afastado, afélio, é o que está mais longe. E o periélio, perto, periélio perto. Então, a Lua, ela está mais longe. Se ela está mais longe, ela vai ficar menor para a nossa vista. E pelo fato dela estar menor, ela não vai cobrir o Sol inteiro. Agora, quando a Lua está no periélio, para nós, ela está mais perto. Se ela está mais perto, o disco dela é maior. E pelo fato de ser maior, aí sim, vai cobrir o Sol inteiro. Aí é o eclipse, o quê? Eclipse solar total. E a terceira lei de Kepler é chamada de lei dos períodos. A ideia é o seguinte, está aqui o Sol. Então vamos pegar essa órbita aqui de Mercúrio. Agora bora pegar uma órbita grandona aqui, ó, grandona. A órbita que não é de um planeta, é Plutão. Plutão não é planeta, mas eu vou usar como exemplo aqui. Veja, Plutão, ele tem uma órbita
muito longa. E por causa disso, o período, o que é o período? É o tempo para dar uma volta no Sol. O ano de Plutão é bem maior do que o de Mercúrio. O de Mercúrio aqui, ó, vai ser rapidola, mas o de Plutão demora muito. Ele demora por quê? Olha só essa equação. O período ao quadrado pelo raio ao cubo. Aqui, então, por isso que esse aqui que é a lei das órbitas. Lei das órbitas aqui. O que mais? Trabalho e potência. Trabalho e potência é o seguinte. O Enem, ele gosta muito de trabalho e potência. Não é... Gosta mais de potência, é mais tarado por potência do que de trabalho. Mas, o que é exatamente o trabalho? Olha só. Primeiro, ele é uma grandeza vetorial. E aqui, como foi colocado, pode ser entendido como o esforço necessário para que se altere a energia de um corpo. Então, o trabalho, ele tem a ver com a mudança de energia. Muda a energia, então, essa mudança é chamada de trabalho. E esse trabalho é um trabalho mecânico. Outra coisa, o trabalho é a força vezes deslocamento vezes o cosseno do θ. Se esse θ aqui for 90 graus, ou seja, se for perpendicular entre a direção do movimento e a direção aqui da força, isso é 90 graus. O cosseno de 90 graus é o quê? É o quê? É zero. Se o cosseno de 90 é zero, o zero vezes d vai dar quanto? Vai dar zero. E o zero vezes f vai ser o quê? Zero. Então, por isso que o trabalho vai ser o quê? Zero também. Quando for perpendicular, não te esquece disso. Outra coisa é a unidade de energia é o joule. Então, a unidade de energia potencial é o que, meus heróis? Responde para mim. É o joule. A energia cinética é o quê? Energia potencial? Bora, meus heróis. Energia é joule. Energia cinética? Joule. Energia potencial? Joule. Energia elétrica? Joule. Trabalho? É joule também. Mas não é energia, é porque o trabalho é o quê? É uma forma de alteração de energia. Por isso que trabalho também é joule. Outra coisa, potência e rendimento. Égua, isso daqui é uma coisa que o Enem é tarado. É por potência. Toda prova do Enem tem alguma coisa a respeito de potência. Potência. Tem a potência mecânica. Então, a potência mecânica é o quê? É o trabalho dividido pelo tempo. Pode aparecer também trabalho como a letra W, porque em inglês trabalho é o quê? Work. Então, trabalho é assim. Esse é o trabalho mecânico. Pode aparecer também trabalho elétrico, potência elétrica, potência elétrica. Potência elétrica é o quê? É a variação da energia sobre o tempo. Pode aparecer também potência, sabe aonde? Sabe aonde? Potência térmica. Potência térmica, ela é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Então, olha como é que pode aparecer a potência dentro da tua prova do Enem. Égua, meus heróis, preste atenção em mim. Caiu uma questão de potência e tu acertar, égua, pode pegar um pacote, 2 pacotes de Budweiser e pode jogar no meu peito. Toma aqui, fabuloso, porque essa valeu. Tá? Então, pode fazer isso daí porque eu gosto. É Budweiser, certo? Então, presta atenção nessa dica. Potência. Rendimento nada mais é do que quanto que está rendendo aquela máquina. Ou seja, para a gente calcular o rendimento, tu pega a potência útil e divide pela potência total.
Vamos ver, vamos analisar. Eu estou com uma máquina que ela está sendo útil 10 watts, mas a potência total dela é 1000. Caraca, 1000 watts é o total e ela está rendendo só 10 watts. Olha esse rendimento horrível. Agora, bora calcular o seguinte. Eu estou com uma máquina que ela tem 1000 watts e ela está sendo útil 400 watts. Opa, aí já melhorou. Aí já está bacana. Então, qual é o rendimento? É o 400 dividido por 1000. É o tanto que está sendo útil dividido pelo tanto que está sendo o total aí. Beleza, meus heróis? Então é isso.